Olá pessoal, vamos então hoje falar de um modelo de oscilador, mas diferentemente do modelo que nós vemos tratando, né? Vamos tratar agora de um oscilador cujo uma força resistiva é aplicada sobre ele. Com isso, né, vamos ter dissipações de energia nesse modelo e vamos verificar então como é que é o comportamento desse oscilador com esse modelo agora permitindo a dissipação de energia. Tá curioso, tá curiosa? Segue aqui que é isso que a gente vai falar hoje. Bem, hoje nós vamos falar então de oscilações amortecidas. São oscilações, né, em que, diferentemente do oscilador harmônico, em que a energia desse oscilador não é dissipada, nas oscilações amortecidas, eu vou ter aqui um termo de uma força resistiva, onde eu estou chamando a força resistiva aqui de 2mγ, só para simplificar depois os parâmetros que vão aparecer na minha equação, tá bom? Onde γ aqui vai ser conhecido como o parâmetro de amortecimento. Observe que minha força resultante agora sobre o oscilador, além da lei de Hooke, apresenta aqui um termo dependente da velocidade, que está associado a essa força dissipativa. Dessa forma, a minha equação diferencial ela vai ser dada por essa expressão aqui. E vamos ter então que solucionar elas. Um dos métodos de solução das equações diferenciais é a gente supor uma solução tipo exponencial com um parâmetro r que deve ser determinado para satisfazer a equação. Então, substituindo essa solução na equação diferencial, aqui vai aparecer essa equação característica, né? E que essa equação dentro dos parênteses, deve ser igual a nula, deve ser igual a zero, desculpem, para que a equação diferencial seja satisfeita por essa solução. Assim sendo, a gente precisa resolver essa equação característica e encontrar as suas soluções, né? É uma equação do segundo grau no parâmetro r, tá bom? Então vamos utilizar a fórmula de Bhaskara e determinar as duas constantes, que são soluções da equação do segundo grau, R1 e R2, onde vamos ter aqui menos γ mais ou menos a raiz quadrada de γ ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. A solução geral, então, com aqueles dois parâmetros R1 e R2, vão ser dadas por essas duas soluções. Tá? Uma A1 e uma aqui com um parâmetro A2, onde A1 e A2 vão ser determinados a partir das condições iniciais do problema. A gente vai analisar três casos diferentes aqui para esse oscilador amortecido. Esses casos eles vão depender tanto do fator de amortecimento, γ, quanto da frequência natural de oscilação do oscilador harmônico simples, a frequência que ele oscilaria caso não tivesse essa força resistiva, né? Que não é o caso mais realístico, né? Caso mais realístico, todos os sistemas têm alguma forma de dissipação de energia, né? Então vamos lá. O primeiro caso vai ser o caso em que a frequência natural de oscilação é maior do que o fator de amortecimento. Esse caso a gente vai chamar de subcrítico. Quando a frequência natural de oscilação for igual ao fator de amortecimento, vamos estar no caso crítico. E por fim, quando a frequência natural de oscilação for menor do que o fator de amortecimento, a gente vai estar num caso supercrítico. Vamos ver o que é que esses três casos trazem de novidade para a nossa discussão aqui. Vamos analisar primeiro o caso subcrítico, né? Como ômega zero vai ser maior do que γ, então a gente vai definir aqui uma nova constante que vai ser o ômega. É um valor real positivo. Dessa forma, a minha solução real passa a ser uma exponencial complexa aqui, onde ela vai ser modulada por um exponencial decrescente. Tá bom? Essa solução é a solução do meu oscilador harmônico simples, só que agora, ao invés da frequência ômega zero, é uma frequência ômega, que vai ser menor do que a minha frequência ômega zero natural de oscilação, né?
A solução real, então, assim como a gente fez no caso do oscilador harmônico simples, a gente pode achar uma solução real a partir daquela combinação de soluções complexas, né? E definir uma solução real desse tipo, uma oscilação oscilatória, porém, a amplitude dessa solução vai decaindo com o tempo, com esse fator exponencial aqui, ó. Tá bom? Isso vai fazer com que o movimento ele não seja mais periódico. O que é isso? Quer dizer que ele não vai mais repetir os ciclos que ele fazia quando não existia uma resistência, né? No modelo que a gente tratou um oscilador sem resistência, né? Nesse caso, com a resistência e a amplitude diminuindo, a cada ciclo vão ter sempre pontos em que esse oscilador não vai mais passar. Apesar disso, eu tenho que ele sempre passa no zero, no ponto de equilíbrio, sempre a uma taxa, a um período, não vamos chamar de período, que é o movimento não periódico, é um intervalo de tempo t que não muda, né? Apesar dele não realizar o mesmo movimento, ele está sempre passando no ponto zero em intervalos de tempo t e t. Então aqui eu posso definir esse ômega tal que essa frequência, essa velocidade angular vai ser igual a 2π sobre 2t. Eu estou colocando o fator 2 aqui, porque para realizar o ciclo completo, né, ele vai ter que passar uma vez e passar outra vez nessa origem, né? Por isso esse 2t aqui, tá bom? Como eu já adiantei, né, essa frequência ômega ela vai ser menor do que a frequência ômega zero. Para amortecimentos pequenos, eu posso aproximar essa frequência ômega, essa velocidade angular ômega, a ômega zero, já que esse termo aqui, ó, gama, vai ser muito pequeno. Tá bom? Isso geralmente a gente faz quando a gente está nos laboratórios didáticos querendo estudar o oscilador harmônico, apesar do efeito da atmosfera dissipando a energia do oscilador, né, a gente acaba assumindo uma dissipação muito pequena da energia e acaba estudando o pêndulo, por exemplo, como se ele fosse um sistema conservativo, né? A gente faz essas coisas no laboratório quando a gente começa a construir os modelos para explicar determinados fenômenos. Então, para tentar explicar o fenômeno do movimento oscilatório de um pêndulo, a gente constrói esse modelo com essa aproximação daqui, não é? Uma característica é que a gente pode definir uma amplitude máxima que vai diminuindo com o exponencial. Tá bom? E a gente está chamando aqui essa amplitude máxima de um x de um envelope. Seria uma espécie de função moduladora das amplitudes de oscilação. A gente vai ver já já um gráfico em que eu vou explicar isso melhor. Tá bom? Bem. Se eu for comparar com o oscilador harmônico simples, eu já tenho de cara que a minha energia mecânica ela não vai ser conservada. Ela vai ser dissipada tanto pela força resistiva, que eu estou modelando aqui, como, num caso mais realístico, eu teria que colocar também aí perda por uma energia que não está sendo dissipada em forma de calor, mas que também, devido à atmosfera, está sendo irradiada na forma de uma onda sonora, com a passagem dessa massa nesse fluido, né? Então, essa dissipação de energia, ela pode levar em conta tanto a transformação da energia mecânica em calor, quanto a transformação dessa energia mecânica numa radiação de onda sonora nesse fluido. Aqui está o gráfico que eu falei anteriormente, que seria aqui em tracejado, nós temos a função horária da posição para o caso do oscilador harmônico simples, sem dissipação de energia. Aqui, cheio, eu tenho a minha solução da função horária da posição para o oscilador amortecido fracamente, né, naquele regime subcrítico de amortecimento. Aqui, com esse tracejado mais longo, eu tenho aquela x do envelope. Né? Observe que o x do envelope ela modula as oscilações da minha função horária da posição do oscilador amortecido. Aqui é o caso para o amortecimento zero, oscilador harmônico simples, né? E aqui o caso para um gama igual a 0,2 do ômega zero. Tá bom? Essa foi uma figura que eu retirei do Classical Dynamics of Particle Systems,
dei uma modificada nela, tá bom? Mas é um gráfico que está lá no livro do Marion Thornton. O regime crítico. O que é que acontece no regime crítico? Ômega zero vai ter o mesmo valor que gama. Isso vai implicar que na minha equação característica lá, que eu encontrei as soluções, que foram aqueles dois expoentes, esses dois expoentes vão ser iguais, né? R1 vai ser igual a R2, que vai ser igual a menos gama. Mas só que uma solução de uma equação diferencial de segunda ordem, eu vou ter duas soluções aí independentes. Então eu preciso construir uma segunda solução que seja linearmente independente da primeira. A primeira solução vai ser dada por isso daqui. Então eu vou supor uma segunda solução, onde eu vou multiplicar a minha exponencial, que é a solução da primeira, pela variável independente tempo. Essas duas equações são linearmente independentes. Eu não posso escrever x1 em função de x2 e nem x2 em função de x1, não é? Isso vai garantir, então, que eu tenho duas soluções se x2 for solução da minha equação diferencial. E é isso que a gente vai testar agora aqui. Bem, para isso eu vou tomar a primeira derivada de x2, que vai ser dada por isso, e a segunda derivada no tempo de x2, que vão ser dadas por isso. E vou substituir na minha DO. Substituindo na minha DO, eu chego a isso daqui, ó, onde esse termo aqui, menos b 2 gama a exponencial, vai se cancelar com esse termo aqui, ó, mais 2 gama b a exponencial. Aqui eu vou ter mais gama ao quadrado t, e aqui eu vou ter menos 2 gama ao quadrado t. Mas como eu tenho aqui embaixo um gama ao quadrado t também, eu tenho que esse membro aqui, que eu derivo da minha equação diferencial, vai ser nulo. E x2, eu mostro aqui então, também é solução da CDO. A solução geral, então, vai ser a combinação linear das duas soluções que a gente propôs, x1 e x2. E observe que essa solução aqui, ela não é oscilatória. Ela é uma solução que tem um comportamento assintótico em que a minha posição, independente de qual é a posição inicial que eu abandono esse oscilador, ele vai tender ao ponto de equilíbrio. O ponto onde a minha força elástica é nula, ou seja, a origem do meu sistema de coordenadas, da forma que eu modelei aqui. Com o tempo tende a infinito, toda essa solução tende a zero, né? Então, independente de onde eu solte, esse carinha ele vai tender a minha posição de equilíbrio de maneira monótona, né? De forma assintótica, né? Esse sistema de amortecimento é muito usado quando você quer que algum tipo de movimento ele pare rapidamente, né? Ele chegue ao ponto de equilíbrio muito rapidamente, sem ficar oscilando muito em torno desse ponto de equilíbrio, né? Então você pode usar isso na construção de instrumentos em que utilizam ponteiros para indicar uma determinada medida, não é? Outra coisa que você pode também fazer é na construção de amortecedores para outros sistemas mecânicos, né, que se movimentam e que você não quer que ele fique muito tempo oscilando em uma determinada posição. Então você pode construir amortecedores a partir dessa modelagem, né, calculando aí qual seria o fator de amortecimento com a frequência natural de oscilação do sistema. Você pode construir amortecedores que satisfaçam essa condição de amortecimento crítico. Um terceiro caso de amortecimento é o amortecimento supercrítico. A solução geral vai ser dada pelo um ômega, onde gama agora é maior que ômega zero. E eu vou definir um ômega agora diferente daquele que eu defini lá, né? Apesar de ser que vai ser um número real também, não é? A solução geral vai ser dada por isso, então, aqui, ó, onde agora eu tenho duas soluções que são exponenciais, que decaem com o tempo, né? Mas esse amortecimento supercrítico, pela combinação dessas duas exponenciais, ele pode seguir caminhos que, num primeiro momento, podem parecer esquisitos para a gente quando a gente olha essa solução, né? Observe que essas duas soluções, elas decaem de maneira diferente, né? Como esse termo aqui vai ser maior do que esse outro fator aqui, eu tenho que essa solução tende a zero mais rápido.
Então, no limite assintótico, todas as minhas trajetórias, né, devem descrever um comportamento parecido com essa exponencial daqui. Ó. Também não vai ser um movimento oscilatório, esse amortecimento supercrítico. Né? Ele vai tender, igual no amortecimento crítico, a um comportamento assintótico que vai levá-lo ao ponto de equilíbrio, né? A origem do nosso sistema de coordenadas. O caminho para esse ponto de equilíbrio, ela vai ter umas características estranhas. Podem ter características diferentes dependendo da condição inicial em que está sendo dada esse movimento. E a gente vai ver aqui agora alguns diagramas de fase desse movimento. Né? Aqui está uma reta associada àquela exponencial que decai mais rapidamente e aqui a que decai mais lentamente. Observe que aqui essa reta no espaço de fase, né, que a inclinação dessa é menor, evidenciada por esse fator ser menor aqui, não é? Observe que todos os caminhos de fase, né, praticamente aqui, ó, eles têm um comportamento assintótico dessa reta aqui, né? Eles acompanham essa reta quando eles tendem a um ponto de equilíbrio. Observe que essas trajetórias no espaço de fase, né, esse diagrama de fase, ele apresenta características interessantes. Por exemplo, imagine o ponto 1 aqui. Ó. O ponto 1, onde eu estou, condição inicial, uma velocidade positiva e uma posição positiva também, né, no eixo do x. Então, a partir do instante inicial, a velocidade vai decaindo enquanto ele vai indo no sentido positivo do x. A velocidade começa a ficar negativa aqui e ele retorna e vai tendendo ao ponto de equilíbrio. A situação 2, eu tenho uma velocidade negativa num ponto no eixo positivo das coordenadas. Observe como ela tem um comportamento mais assintótico. Ela segue mais monótono, desculpe. Né? Ela não faz esse tipo de fui e voltei, que fez o caso 1. Ela vai direto, de forma monótona, para a minha posição de equilíbrio. Já o caso 3, e que eu tenho uma velocidade negativa, mas estou no eixo positivo, minha velocidade negativa tem uma intensidade muito alta comparada às outras duas. Por causa disso, ela consegue passar pelo ponto de equilíbrio, sua velocidade vai diminuindo até que ela chega a zero e começa a retornar com a velocidade menor e num comportamento assintótico agora para o meu ponto de equilíbrio. Então, dependendo das condições iniciais, a trajetória do estado mecânico no espaço de fase, né, ela pode ser distinta nesse regime de amortecimento supercrítico. Bem, pessoal, discutimos nesse vídeo oscilações amortecidas. Para modelar essas oscilações, fizemos aqui a inserção na minha equação fundamental da dinâmica, né, de uma força resistiva, uma força que dissipou a energia do oscilador harmônico. Né. Com isso, a gente pôde analisar diferentes regimes de amortecimento desse oscilador harmônico, que foi o amortecimento subcrítico, crítico e supercrítico, onde esses dois últimos a gente viu que ele não possuem soluções oscilatórias, né, determinadas. Algumas vezes pode até ter uma oscilação, como a gente viu no caso do amortecimento supercrítico, mas não vai caracterizar uma solução oscilatória, em que ciclos vão ser realizados, alguns ciclos vão ser realizados, não é? Dependendo da condição inicial, é claro, no caso do amortecimento supercrítico. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, nos vemos nos próximos e até lá!